Olá, hoje vamos dar uma olhada mais a fundo em alguns conceitos importantes do direito administrativo aqui do Brasil. O foco vai ser nos atos administrativos e também no Estatuto dos Servidores Federais, aquela Lei 8.112, sabe? A ideia é, assim, extrair o que é essencial mesmo, né? O que rege a administração pública e o dia a dia dos servidores federais. Tentar deixar tudo bem claro, acessível. O material que a gente viu vai desde a definição do ato até como se entra e se movimenta na carreira pública. Vamos começar então pelos atos administrativos. O que eles são, afinal? Basicamente, são decisões unilaterais da administração. Elas criam, modificam e extinguem direitos. E sempre, né, dentro do direito público e podem ir parar na justiça para controle. É bom diferenciar dos atos da administração, que é um termo mais genérico, e dos fatos, que são mais execução material. Exato. E o que dá força para eles são os atributos. O primeiro, muito importante, é a presunção de legitimidade e veracidade. Quer dizer, o ato já nasce parecendo legal e verdadeiro, né? Isso facilita para a administração, claro, mas, por outro lado, inverte o ônus da prova. Quem tem que provar que está errado é o cidadão. Entendi. Agiliza as coisas para a administração, mas isso não pode acabar sendo um fardo muito grande para quem discorda. Como fica o equilíbrio aí? Olha, sempre uma atenção, né? Mas essa presunção não é absoluta. É o que chamam de juris tantum. Ela pode sim ser derrubada com provas e o controle do judiciário existe para isso mesmo. Outro atributo-chave é a autoexecutoriedade. A administração pode executar o ato direto, sem precisar de ordem do juiz antes. Tipo, Isso. Pensa numa interdição de um lugar que está, sei lá, insalubre. A administração vai lá e fecha. Claro que isso só vale em casos que a lei prevê ou se for urgente. E o controle judicial depois do fato sempre pode acontecer. entendi. É como se fosse um passe livre para agir rápido, mas o tribunal pode checar depois, né? E quais são os outros? Tem a tipicidade, que significa que o ato tem que estar previsto em lei. Não dá para inventar ato administrativo do nada, sabe? E a imperatividade. É a força de impor obrigações, mesmo que a pessoa não concorde. Uma multa de trânsito, por exemplo. Mas, nem todo ato tem isso. Atos que dão direitos, tipo uma licença, não são imperativos. Certo. E para um ato ser válido, ele precisa ter uns ingredientes essenciais, né? Quais são? Acho que são 5. Competência, finalidade, que é sempre o interesse público, isso é chave. Forma, motivo, que é a situação que justifica o ato, e o objeto, o que ele de fato determina. Qualquer problema num desses elementos pode invalidar o ato. Falando nisso, como é que se desfaz um ato que deu errado ou não serve mais? Basicamente, tem duas formas principais: anulação e revogação. A anulação acontece quando o ato é ilegal desde o início. Aí os efeitos são retroativos, o famoso ex tunc. É como se o ato nunca tivesse existido. Já a revogação é diferente. Ela acontece por conveniência ou oportunidade. O ato era válido, era discricionário, mas a administração acha que não é mais interessante manter. Os efeitos são só daqui para frente, ex nunc. Ah, tá. E tem atos que não podem ser revogados, né? Isso. Atos vinculados, que a administração não tinha escolha, atos que já se consumaram, ou aqueles que geraram direito adquirido para alguém. Esses aí não podem ser revogados só por conveniência. Essa diferença entre anulação ex tunc e revogação ex nunc é, nossa, muito importante na prática, né? Muda tudo. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Falar de quem executa tudo isso. Os servidores federais, lá da Lei 8.112. Como alguém entra nesse serviço? Bom, a forma de entrada original, né, a principal, é a nomeação. Geralmente vem depois de passar num concurso público, que é para garantir igualdade e escolher pelo mérito. Depois da nomeação vem a posse. É quando a pessoa aceita formalmente o cargo. Tem um prazo, 30 dias depois de nomeado. E precisa passar por uma inspeção médica para ver se está apto. Se não tomar posse no prazo, a nomeação perde o efeito. E depois da posse? Aí vem o exercício, que é começar a trabalhar mesmo, desempenhar as funções. O prazo para isso é de 15 dias depois da posse. Se a pessoa não entrar em exercício, ela é exonerada do cargo. Entendi. Nomeação, posse, exercício. São os 3 passos para começar. E depois que já está dentro,
Como o servidor pode, sei lá, progredir ou mudar de função? Existem várias formas. Tem a promoção, que é subir na carreira, né? E a readaptação, que é bem interessante. Se o servidor tem alguma limitação física ou mental, ele pode ser colocado em outro cargo compatível com essa limitação. E tem a reintegração, que é quando um servidor que foi demitido ilegalmente consegue voltar. E ele volta com todos os direitos, como se nunca tivesse saído. É importante não confundir exoneração com demissão, né? Sim, qual a diferença mesmo? A exoneração geralmente não é punição. Pode ser a pedido do servidor ou por não passar no estágio probatório, por exemplo. Já a demissão é sempre uma penalidade por alguma falta grave. Certo. E se o servidor precisar mudar de local de trabalho ou de órgão? Aí temos a remoção, que é mudar de lugar, mas dentro do mesmo quadro de pessoal. E tem a redistribuição, que é mais complexa. É quando o cargo em si é movido de um órgão para outro dentro do mesmo poder. Para isso acontecer, precisa de vários requisitos, como interesse da administração, equivalência de salário, essas coisas. Falando em salário, como é que se organiza a remuneração do servidor federal? A base de tudo é o vencimento, que é o valor fixo definido em lei para o cargo. Quando a gente soma as vantagens permanentes a esse vencimento, aí temos a remuneração. Para os aposentados e pensionistas, o termo usado é provento. E essas vantagens, que tipos existem? Como diárias de viagem, tem as gratificações, tipo a natalino, 13º, e os adicionais por tempo de serviço, por condições especiais de trabalho, como insalubridade, periculosidade, trabalho noturno. Para a gente ir amarrando tudo isso, tem a Lei do Processo Administrativo, a 9.784, né? Ela traz regras importantes para como a administração deve agir nesses processos internos. Por exemplo, ela diz que a administração tem o dever de decidir os processos. Tem um prazo, né? 30 dias, que pode ser prorrogado. Exato. E outra coisa fundamental, a obrigatoriedade de motivação. A administração precisa explicar o porquê das decisões importantes, dizer quais fatos e quais leis justificam negar um direito, aplicar uma punição, decidir um recurso. Isso se conecta lá com o elemento motivo do ato administrativo que a gente falou antes, lembra? Lembro sim, faz todo sentido. E, para fechar essa parte do processo, tem duas súmulas vinculantes do STF que são bem relevantes. A súmula 5 diz que não precisa obrigatoriamente de advogado para defesa em processo administrativo disciplinar. E a outra? E a súmula vinculante 21 proíbe que a administração exija depósito de dinheiro ou arrolamento de bens para a pessoa poder entrar com recurso administrativo. São garantias importantes para o cidadão. No fim das contas, né, todo esse conjunto de regras, desde a força que se presume nos atos da administração, passando pelos direitos e deveres dos servidores até as normas do processo, tudo isso tenta montar um sistema que busca, por um lado, a eficiência da máquina pública e, por outro, garantir os direitos das pessoas, dos administrados, e também a responsabilidade de quem age em nome do Estado. A grande questão que fica, talvez, para quem nos ouve pensar é, no dia a dia, na correria, o quão bem esse equilíbrio que está no papel funciona de verdade na prática. É uma reflexão muito pertinente mesmo. E com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima.